Começamos mais uma segunda-feira. Seja bem-vindo ao seu devocional Esperança Diária. Hoje, segunda-feira, 7 de outubro. Talvez os seus olhos ainda estão no resultado das eleições. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que estão felizes com aquilo que teve de resultado na sua cidade. Talvez tem pessoas aqui que não ficaram tão felizes com o resultado que as urnas mostraram. Querido, eu não sei como foi para você essas eleições, se os seus olhos continuam nela. Algumas pessoas ainda vão vivenciar isso, porque tem segundo turno, dia 27 de outubro. Nosso devocional hoje tem alcançado o Brasil todo, todos os municípios da nossa nação, países de língua portuguesa. A gente fica muito feliz esse alcance do nosso devocional Esperança Diária. Mas hoje eu tenho um convite para você, querido. Por mais que seja importante as eleições, escolher as autoridades que vão nos representar por mais 4 anos, o texto de hoje vai nos mostrar onde os nossos olhos devem estar. 2 Coríntios 4,18. Não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, nós fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. 1 Coríntios 4, ele diz o seguinte no versículo 18. Olhe na sua Bíblia como está aí. Diz o seguinte: não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, nós fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. E ele continua, porque as coisas que agora vemos, elas passarão, mas as que nós não podemos ver, elas durarão para sempre. Onde você está fixando o seu olhar? Para onde você está olhando? Esse versículo é um convite a que nós possamos elevar os nossos olhos para além das circunstâncias presentes, para além das notícias que vocês estão tendo com relação ao resultado das eleições na sua cidade. É nós olharmos para a eternidade. A nossa visão precisa estar na eternidade. É um chamado para que nossos pensamentos, o nosso olhar esteja muito a mais do que as dificuldades e os desafios do dia a dia. A nós encontrarmos a verdadeira esperança, o verdadeiro propósito em algo maior do que nós mesmos, em algo maior do que as coisas que esse mundo tem para oferecer. Aqui nós vemos a palavra de Deus trazendo para nós, o apóstolo Paulo, essa tensão entre o visível e o invisível. Ele vai nos lembrar aqui sobre o mundo material, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com aquilo que é passageiro, as coisas que nós vemos, as coisas que nós tocamos, elas um dia vão desaparecer. No entanto, o apóstolo Paulo fala de uma realidade espiritual, de algo que é eterno, que está além da nossa compreensão completa e que molda as nossas vidas. É por isso que tem essa tensão aqui entre o visível e o invisível. E para resolver isso, ele fala da fé. Fixar os olhos no invisível requer fé, é acreditar em algo que nós não podemos ver, não podemos tocar, não podemos provar. Hebreus 11:1 fala sobre isso. A fé nos permite ter esperança, mesmo em meio às incertezas. É a fé que nos dá força para nós perseverarmos, preservarmos a fé, perseverarmos no caminho com Deus em tempos difíceis. O texto nos convida, querida, a que a gente comece essa nova semana com o nosso foco na eternidade. Ao direcionar a nossa atenção para as coisas eternas, nós estamos investindo em algo que realmente importa. Essa perspectiva, ela nos ajuda a dar sentido ao sofrimento, a superar as dificuldades, a encontrar a alegria duradoura. Quando nós fixamos os nossos olhos no invisível, nós experimentamos uma transformação profunda na nossa vida. Nossas prioridades mudam, nossos valores se aprofundam, a nossa perspectiva com relação ao que Deus tem para nós, ela se alarga. Portanto, cultive nessa semana a gratidão, busque proximidade com Deus, sirva aos outros e enfrente os seus desafios com fé. Porque você não está sozinho. Deus te abençoe.